dia, crianças! Então, a atividade de história de hoje será somente o livro de atividades, tá? Páginas 79 e 80, tá bom? Então, vamos lá começar nossas atividades de história. Muito bem, crianças, a atividade que vocês vão realizar aqui, até da página 79 e 80, começamos então aqui pela atividade número 5. Aqui é um caça-palavras, onde vocês vão encontrar termos que completam aqui corretamente as frases, tá? O primeiro trecho que nós temos aqui, então, é falando aqui sobre os bandeirantes. Quem foram esses bandeirantes? Então, os bandeirantes aí foram pessoas, né, que participavam de expedições, tá? Essas expedições aí eram chamadas de bandeiras, tá? O que são expedições? São grupos de pessoas que se organizam, né, e se reúnem para conhecer ou explorar novos territórios. Então, os bandeirantes vieram aí para poder explorar o território brasileiro, certo? Eles iam em busca do quê? Em busca de ouro, de prata, plantas, né? Plantas medicinais, as especiarias, que eram os temperos, como a pimenta, a canela, tá? Então, esses bandeirantes, então, vieram aí para explorar o território brasileiro, através, então, de expedições, tá? Contudo, né, algumas dessas expedições aí também buscavam o quê? Aprisionar indígenas. Isso aí, eles aprisionaram, então, indígenas para fazê-los trabalhar nos campos, nas vilas e nas cidades e também para auxiliá-los aí nas explorações. Por quê? Porque os indígenas conheciam muito bem as matas. Conhecem as matas, conheciam também os animais silvestres, né? Então, esses indígenas ajudavam eles aí nas explorações. Então, além de serem escravizados, também tinham que ajudar aí na exploração em busca do ouro, da prata e também dessas plantas medicinais e das especiarias, tá? Os bandeirantes também, né, plantavam milho, mandioca, não é? Onde que eles plantavam? Muito bem, eles plantavam o quê? Nos lotes que foram ali, né, repartidos pelo rei de Portugal. Que lotes eram esses? Em 1534, o rei de Portugal dividiu as terras brasileiras em 15 lotes. Esses lotes eram chamados de capitanias hereditárias. Por que capitanias hereditárias? Porque era passado então ali de pai para filho, tá? Então os bandeirantes, né, eles plantavam o milho, a mandioca nesses lotes, tá? Então eram os locais aí, né, que eles plantavam em determinados locais do caminho para o interior, tá certo? Dessa forma, outros bandeirantes também que passavam por tais caminhos ali teriam como seguir, né, ou melhor, teriam como aí ter esses alimentos, tá? Essa ação aí também era incentivada, tá, com a vinda de pessoas de outro lugar para habitar também essas regiões. Então, era um atrativo aí, todo mundo queria participar dessas expedições em busca do ouro e de prata também, não é? E aí, esses bandeirantes, então, foram aí formando grupos, e aí foram formando vilas e expansão de comércio, não é? Então, veio então a expansão do território brasileiro através também desses bandeirantes que vinham, tá, para explorar o território brasileiro, tá? Como que eram as vestimentas desses bandeirantes? Eles se vestiam então com roupas de couro, né? Feito ali de couro de anta, certo? Eles usavam calçados, né? Com couro também, meias e sapatos de couro para ajudar ali também na exploração. Usavam chapéu, né? Eles tinham ali um chapéu, né? Usavam coletes feitos de couro de anta também. Então, era dessa maneira que os bandeirantes se vestiam, tá certo? Então, agora vocês vão completar aqui a frase, tá? De acordo, então, com os conhecimentos de vocês. Podem pesquisar também lá na página 28 e 29 do livro didático, falando aqui sobre os bandeirantes, tá? Logo em seguida, vocês vão, então, fazer o caça-palavras com as palavrinhas que vocês encontraram aqui e colocaram corretamente nessas frases, tá bom?
Muito bem. Atividade número 6. A respeito do modo de viver dos bandeirantes, marque X as afirmativas corretas. Os bandeirantes que buscavam ouro encontraram esse metal nas regiões próximas ao litoral? E aí? As terras brasileiras eram no litoral, não é? Lembram lá das capitanias hereditárias? O Brasil foi dividido ao meio, né? A metade que fica, então, no litoral brasileiro pertencia, então, ao rei de Portugal e a outra metade da esquerda pertencia à Espanha. Então, o litoral brasileiro ali era todo aí explorado por esses bandeirantes também, tá? Por causa da descoberta de ouro, muitas pessoas que moravam nas cidades próximas ao litoral se mudaram para o interior do Brasil. E aí, eles mudaram por conta da descoberta do ouro e cada vez mais explorando o interior do Brasil? Por conhecer os caminhos do interior brasileiro, os indígenas guiavam os bandeirantes por esses caminhos? Olha só, falando aqui novamente dos indígenas. Além deles serem escravizados, qual a outra função que eles tinham também? Muito bem, de guiar os bandeirantes, porque eles conheciam, então, todo os segredos aí das matas, né? Conheciam aí como que os animais se comportavam, tá? Muitos bandeirantes viajavam descalços. Os desbravadores procuravam por melhores condições de vida. Então, tá aqui então essas informações. Vocês podem pesquisar também lá no livro didático, páginas 28 e 29, falando então sobre os bandeirantes, modo de vida, tá certo? Muito bem. Atividade número 7. Como o ouro era explorado na região das Minas Gerais? Lembra lá falando então da exploração do ouro, tá? Na corrida do ouro. Então, as pessoas começaram aí a divulgar, né? Começaram, então, as pessoas saberem aí que o Brasil tinha essas riquezas minerais, né? De ouro, de prata. Então, começaram a chegar muita gente aqui para poder explorar esse minério aí tão valioso, né? Então, eles usavam dois tipos de mineração. Eles usavam, então, por meio da bateia, né? Que é essa forma aí de peneira, onde eles iam peneirando ali, né? Para em busca do ouro. Esse tipo de técnica era usado, então, nos riachos, em rios, em lagos, né? Para a exploração, então, do ouro. E a outra forma de exploração era por meio de escavações, não é? Onde, então, ali, feito as escavações desse ouro, né? Do barro ali, até conseguir, então, encontrar o ouro. Então, eram essas duas formas, né? O ouro que era, então, feito ali pela forma de mineração, é o ouro de aluvião, tá bom? Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão recortar e colar as imagens desta página, tá? No cenário para demonstrar como ocorria esse processo de exploração. Então, nós estamos vendo aqui, né? Sendo feito, então, por meio de peneiração, vocês estão vendo ali, né? Usando, então, a bateia, que é um instrumento usado para fazer a limpeza do ouro, né? Então, vocês vão colar as imagens aqui nos locais adequados, tá certo? Então, muito bem, para essa atividade aqui, vocês podem pesquisar lá no livro didático, páginas 30, 31 e a página 32 do livro didático, tá bom? Para poder auxiliá-los aqui nessa atividade também. Então, é as atividades de história de hoje, tá certo? Façam as atividades, realizem as trilhas, tá? Falta poucos alunos aí para concluir as trilhas, vamos terminar de concluir essas trilhas, porque nós vamos começar aí um novo conteúdo de história, tá? Já precisa então estar com essas atividades aqui já concluídas, tá certo? Qualquer dúvida, então, a gente conversa lá na aula virtual, tá? Sobre as trilhas também, se tiverem dúvidas, a gente tira as dúvidas lá e corrige essas atividades aqui também, tá bom? Bons estudos para vocês. Até a nossa aula lá no dia, ou melhor, até no dia da nossa aula virtual. Até lá.